Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Na verdade, a minha proposta aqui hoje é falar um pouquinho com vocês sobre CQRS, né? E só por baliza, quantos de vocês conhecem o padrão ou adotam o padrão atualmente? Conhecem CQRS e implementam? Alguns casos, beleza. Esse aqui é o software. A resolução da tela não está me ajudando tanto, mas esse aqui é o software que eu estou trabalhando, é o meu projeto atual, é o meu projeto de trabalho. Ele manda, fundamentalmente é um software de projeto, eu trabalho numa empresa que trabalha com sistemas de CAD, é um software de projeto que roda em 3D, bonitinho, e ele pega o resultado, na verdade o que está acontecendo aqui é que toda vez que eu solto o mouse aqui e que eu terminei alguma operação, ele manda a informação para o servidor gera uma renderização e me devolve a imagem em 3D. Ou seja, esse processamento para a geração da imagem que vocês estão vendo aqui não é client-side, é server-side. Okay? E isso só foi possível graças à adoção de patterns como o CQRS, que é o tema da nossa palestra, da nossa conversa de hoje. Então eu queria começar a conversa, e tudo vai dar certo. Volta, Mac, volta. Ok. Eu queria começar a conversa, então, agradecendo muitíssimo pela oportunidade de estar aqui. Permitam que eu me apresente, então. Meu nome é Elemar Júnior, né? Eu trabalho há aproximadamente 15 anos na mesma empresa como prezado colaborador. Isso é uma coisa um tanto rara na área de TI. Minha especialidade é computação gráfica, foi a minha área de estudo. Eu tenho um blog relativamente movimentado que está em elemarjr.net. Aliás, quase tudo que vocês vão ver nessa apresentação tem posts relacionados explicando com detalhes com profundidade. Uso o GitHub, bem legal, para compartilhar os meus projetos. E a gente também tem um podcast que é o Void, que anda um pouquinho inativo, mas onde a gente fala sobre um pouquinho de coisas relacionadas com computação. Lá na empresa o povo me vê assim. Espero que vocês não me vejam dessa forma. Ok? E vem a questão do que vem a ser CQRS. CQRS, para a gente não perder muito tempo, é um acrônimo para Command Query Responsibility Segregation. Ou seja, ajudou bastante, né? Agora todo mundo sabe o que é o padrão, acabou a palestra, tchau para vocês. Mas o que eu quero dizer com Command Query Responsibility Segregation? Para a gente poder entender melhor o que é CQRS, ou CQRS, fica meio estranho falar em inglês, né? CQRS, não, CQRS fica mais em conta. Vamos olhar cada uma dessas coisas para a gente poder entender melhor. Primeiro, vamos conceituar o que vem a ser CQRS. Command são operações que você executa no cliente, manda requisições para o servidor e que vão provocar uma mudança de estado no servidor. Ok? Beleza? Então, se você fizer uma operação de inclusão, alteração de algum dado, você pode estar executando potencialmente um comando. Query, ela é o oposto. São operações que você executa com seu servidor que não executam ou que não provocam uma alteração de estado. Quando a gente fala sobre boas práticas de programação orientada a objetos, muitas vezes se fala de CQS, que é Command Query Separation. Que quer dizer basicamente o seguinte: você não deveria ter um método que altera o estado de um objeto e um método que retornasse o estado do objeto ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você ter um método salvar que retorna bool seria uma aberração, né? Porque você estaria executando um método que está alterando o estado, logo ele é um comando, e você estaria fazendo uma consulta, porque ele retornaria true ou false para indicar se aquela gravação foi bem sucedida ou não, o que configura que ele seja uma query. Então, o princípio de Command Query Separation vai nos pregar que, na verdade, o método save deveria ter como retorno void. E se algo desse errado, eu deveria lançar uma exception. Ok? Isso é o que o princípio fala. No caso de Command Query Responsibility Segregation, aí nós vamos para o pattern de web, o que eu estou querendo dizer aqui basicamente, o que esse pattern preconiza é que você enxergue as operações que você vai executar contra o seu server, que alteram o estado com independência
que você modele com independência relacionada às operações que vão fazer recuperação ou consulta de estado no servidor. Vamos pegar um exemplo, vamos pegar para tornar a coisa um pouco menos abstrata, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nas aplicações que vocês desenvolvem, que tipo de operação acontece com mais frequência? Commands ou queries? Consultas ou alterações de estado? Alguém brincou com query, mas eu concordo. Na maioria das aplicações, essa ordem de consulta versus gravação está na casa de 10, 15 vezes. Ou seja, você realiza 15 vezes mais consultas do que alterações de estado. Só que a forma como a gente costuma modelar a nossa aplicação costuma ser subordinada a quê? Costuma ser subordinada à consulta ou costuma ser subordinada à gravação? E aí, por incrível que pareça, a gente aprendeu nos nossos cursos de formação com banco de dados e tudo mais, que, ok, vamos botar as 3 formas normais, vamos botar consistência, vamos botar o diabo 4, e as nossas operações, o nosso modelo, os nossos dados de consulta, eles geralmente são otimizados para facilitar a gravação e não necessariamente a consulta. E a gente está penalizando a consulta, mesmo que ela seja executada com maior frequência. O que o Pattern Command Query Responsible Segregation, ou CQRS, preconiza é que você abra um pouco, a proposta é que você reconheça a natureza de que comandos e queries têm necessidades de modelos de dados que podem ser diferentes. Vamos avançar um pouco mais para a coisa se tornar um pouco mais evidente. Primeira coisa, um disclaimer. CQRS é um pattern. Hoje eu estava discutindo sobre isso. Muitas vezes a gente se apropria termos, né? Tipo, alguém perguntou uma vez se dá para desenvolver com MVC para desktop. Aí eu respondi para a pessoa, depende, você está perguntando do pattern ou do framework? CQRS é um pattern, ou seja, ele é agnóstico quanto à tecnologia. A gente não está falando aqui nem de .NET, nem de Java, nem de Ruby, nem de Python, ok? É um pattern de arquitetura. E quando que ele deve ser utilizado? Antes de a gente discutir quando que deve ser usado, aqui vem a representação básica, em termos de diagrama de arquitetura, do que vem a ser o pattern CQRS. É você reconhecer que você pode ter um modelo de dados diferente para consulta daquele que você utiliza para fazer as modificações de estado. Ok? Isso significa mais ou menos o seguinte, é como se você pegasse e dissesse para mim em relação à persistência. Eu vou fazer, o exemplo mais trivial possível, eu vou fazer um sistema para persistir pedidos e itens de pedido. Por exemplo, ok? A totalização do pedido, o valor total do pedido, ela deve estar onde? Se você responder seguindo as formas normais e tudo mais, você vai dizer que você não deve ter uma totalização no registro do pedido. Você deve ter os valores individuais nos itens de pedido, certo? Porque aí você garante consistência. Só que na maior parte dos casos, você vai recuperar as informações das listas de pedido. E você executar um sum nos registros dos itens do pedido toda vez, parece ser algo incoerente, correto? Então, provavelmente, quando você for mandar persistir um pedido no servidor, você não vai colocar uma totalização no teu comando, desculpe, no teu modelo. Agora, quando você for fazer uma consulta, retornar essa consulta com o valor total parece ser algo bem coerente. Ok? Atendemos? Vamos avançar um pouco mais aqui. Um cenário onde eu tenho uma necessidade clara para a utilização do CQRS é quando eu tenho necessidade clara de colaboração. Ou seja, agora adotando um tom mais acadêmico, né? Quando múltiplos agentes, humanos ou software, usam ou modificam um conjunto limitado de dados, querendo ou não colaborar com ou sem regras definidas. O exemplo prático aqui disso, para nós poder entender um pouco mais fácil o que essa monte de palavras quer dizer, é o seguinte. Imagina que você tem, por exemplo, agendamento para lugar dentro de uma aeronave. O exemplo tradicional. Digamos que você tem lá, sei lá, 300 lugares na aeronave e por alguma razão você tem milhares de pessoas tentando reservar lugares naquela aeronave. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que essas pessoas elas vão estar trabalhando, são milhares de agentes, trabalhando com um conjunto limitado de recursos.
certo? Que são os lugares para assento. O que isso aí traz para nós? Traz uma coisa chamada envelhecimento potencial. Se você tem milhares de agentes atuando em cima de um determinado recurso que é limitado, e pensa assim, ó, interface padrão de reserva de lugar no avião. Vem para a pessoa o lugar para ela poder sentar, para ela selecionar o lugar para sentar, ela seleciona o lugar e clica no botão enviar. A possibilidade de alguém já ter selecionado aquele assento, assumindo que milhares de pessoas estão competindo por aquele banco, a possibilidade de milhares de pessoas já terem selecionado aquele assento antes dela clicar no enviar é enorme. E aí vai ficar aquela briga de tentar reservar e fazer o processo. Então, o que você faz nesse caso? Nesse caso, é um caso onde o CQRS se aplica como um padrão decente. Vamos tentar entender por quê. Porque você pode pegar e, no lugar de dizer o assento aonde você vai trabalhar, você pode colocar, por exemplo, uma especificação dizendo eu quero sentar no corredor, eu quero sentar no meio ou eu quero sentar na janela. Ou eu estou viajando com mais uma pessoa, preciso de 2 lugares juntos. Você dá a definição do que você quer e essa definição é processada por um agente no lado do servidor que vai verificar, dentre os bancos ainda disponíveis, dentre os assentos ainda disponíveis, quais atendem aquela especificação e, de acordo com essa característica selecionada, vão selecionar o assento para você. Ou seja, o usuário deixa de selecionar diretamente o assento e deixa um agente no servidor executar essa operação. Então, ele vai executar um comando, por favor, me reserve um assento com essa característica, e depois a query que ele vai ter como resposta vai ser diferente, vai ser o assento que ele acabou sendo selecionado para ele, se é que isso foi possível. Ok? Simples. É um pattern que acaba se explicando. A outra coisa, o outro cenário que acaba entrando nisso, e é o terceiro, que para mim é o que acaba entrando mais fácil, é que quando você tem necessidade de disponibilidade e tolerância, disponibilidade e tolerância a particionamento como características indispensáveis. Vamos conceituar isso. Disponibilidade. O que eu entendo por disponibilidade? Eu faço um serviço e eu não quero que esse serviço caia. Ou melhor, não é nem caia. Eu não quero que ele fique indisponível para usuários em hipótese alguma. Isso é disponibilidade de um jeito muito simplificado. E o que é tolerância a particionamento? Bom, tolerância a particionamento significa dizer o seguinte: se eu tiver, independente de quantos agentes, quantos workers eu tenha atendendo em balancing as demandas do meu cliente, se eu tiver todos os meus dados sendo persistidos numa única base, o que vai acontecer? Ok, daqui a pouco os meus agentes de renderização web para atender o serviço, enfim, esses caras vão ficar bem. Agora, invariavelmente o meu servidor vai sentar. Concordam com isso? Embora a Oracle, a Microsoft eventualmente digam que não, vai sentar, certo? Então, o que acaba sendo tolerância a particionamento? Significa dizer que em determinados momentos você vai ter que ter alguma estratégia para poder pegar um dado que está em um servidor de banco de dados e particionar ele com outros servidores também de banco de dados, para fazer com que o teu servidor de banco de dados deixe de ser gargalo. E aí, isso se chama tolerância a particionar esses dados. Você pode fazer isso por sharding, você pode fazer isso por replicação, mas enfim, você precisa de tolerância a particionamento. Aqui o exemplo do avião que eu tinha mostrado para vocês. E aí existe esse teorema, lindo. Aliás, você sabe a diferença entre teoria e teorema, não? Estamos no ambiente acadêmico, né? A princípio, teorema, de uma forma simplificando, tá? Teorema é uma teoria comprovada. Ok? Teoria, teorema. Confirmei a teoria. Mas o que vem a ser o Cap Theorem? Primeiro, quem aqui já ouviu falar sobre o Cap Theorem? Esse teorema que está sendo exposto aqui. Algumas pessoas, perfeito. O Cap Theorem, ele é bonito porque ele diz o seguinte, ó, num sistema, você quer que o seu sistema seja consistente, lindo, queremos que ele seja consistente, queremos que ele esteja disponível e queremos ter tolerância a particionamento. O que o Cap Theorem diz é que se você tem esses 3 atributos, dos 3, você pode escolher somente 2. Olha que filha da mãe. Olha que lindo. Vamos ver as implicações disso. Se por acaso eu quero que o meu sistema esteja consistente e disponível, eu não vou ter tolerância a particionamento. Ok? Por razões óbvias, daqui a pouco a gente volta a isso. Se eu quiser que o meu sistema esteja consistente e que tenha tolerância a particionamento, eu não vou ter ele disponível.
Vamos tentar entender por quê? Se os dados estão replicados e eu quero garantir consistência, eu tenho que fazer com que toda operação que mude estado no servidor seja automaticamente replicada por todas as bases. Para poder replicar para todas as bases, automaticamente eu torno meu sistema indisponível. Por um tempinho pelo menos. E para eu ter disponibilidade e tolerância a particionamento, eu tenho que abrir mão da consistência. E aí você vai dizer para mim assim, ah não, imagina, dados inconsistentes, nem pensar. CQRS é um pattern onde você tem demanda, olha só, quando você tem demanda, você não pode abrir mão de disponibilidade e você não pode abrir mão de tolerância a particionamento, ou seja, você vai ter algum tipo de replicação, você vai ter que abrir mão de consistência. E aí, queridão, ferrou, né? Só que o CQRS vem aí para ajudar nessa moral. Aí vocês vão dizer para mim assim, Lemar, imagina esse negócio de consistência é obrigatória. Imagina por acaso se eu tivesse no banco que os lançamentos do meu extrato lá fossem somando e diminuindo, lá fazendo as contas, não batesse com um saldo. Imagina um relatório desse inconsistente. Posso contar um segredo para vocês? A tia maluca, aquela de vocês, que diz que de vez em quando soma os dados do extrato e compara com o saldo e diz que não bate, e você diz assim, tá louco, ela pode estar certa. Pode acontecer. E por que pode acontecer? Porque efetivamente, num mundo onde eu preciso de disponibilidade e tolerância a particionamento, eu automaticamente preciso explodir este conceito aqui, que a gente decorou na faculdade. Ou seja, de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Isso, nós saímos, quando a gente tem um sistema de alta escala, com uma alta demanda, e vamos pegar o cenário. Qual é o cenário onde eu preciso ter disponibilidade e tolerância a particionamento? Quando eu tenho milhares, milhões de requests contra o meu server, e eu preciso que esse meu server não caia. Então eu preciso ter tolerância a particionamento e eu também preciso ter disponibilidade. Então eu abro mão de consistência definitiva e passo a assumir que eu vou querer consistência eventual. Então o que eu estou começando a falar a partir disso? Eu estou começando a dizer que quando você fizer a execução de um comando contra o servidor, por exemplo, você vai chegar no... Vamos pegar um exemplo clássico de CQRS. Você vai chegar no YouTube e vai fazer o upload de um vídeo, ok? Quando você faz um upload do vídeo, a execução do que você está tendo aqui é um comando, ok? Você está mudando o estado do servidor. Só que o YouTube vai pegar esse vídeo e ele não vai deixar naquele formato bonito que você gravou. Ele vai ter um formato interno e otimizado para representar esse vídeo, certo? Então ele retorna aquele teu vídeo numa representação diferente. Nas últimas vezes que vocês executaram a operação com o YouTube, o que o YouTube vai dizer para você? Olha, recebemos sim o seu vídeo. Entretanto, este aqui é o link para ele. Só que ele pode demorar alguns minutos até estar disponível para você. Se vocês já fizeram o upload, vocês vão perceber isso. Aí você vai pegar e vai tentar clicar no link do vídeo e vai dar a mensagem de que o vídeo não está disponível. Aí você aperta F5 e o vídeo está disponível. Aí você aperta F5 de novo para atualizar e o vídeo não está mais disponível outra vez. Por quê? Porque horas no load balancing ele está indo num servidor, horas ele está indo em outro. E aí nós temos um cenário de consistência eventual. Entenderam qual é o cenário? CQRS, no final das contas, significa que eu reconheço transações, comandos, que alteram o estado. E que eu vou pegar esses comandos que alteram o estado para aproveitar e modificar o estado do meu servidor. Por outro lado, eu vou pegar as queries que eu estou executando e vou, no lugar de buscar uma base ótima para dar resposta, uma base ótima para gravação, para os comandos, eu vou pegar a base ótima para consulta. Simples assim. E isso se restringe ao cenário CQRS. E, de certa forma, eu não conheço, isso é um pattern, tá? Mas eu não conheço outro método para você fazer um sistema de larguíssima escala. E hoje em dia se fala muito sobre desenvolvimento para cloud computing, né?
Desenvolvimento de Cloud Computing passa, de certa forma, muito por você reconhecer que escalabilidade implica em você reconhecer esse tipo de valor e você passar a ter consistência eventual. Então, replicando aqui, voltando aos nossos diagramas, o que eu estou dizendo é que quando você executar uma operação na sua interface, a sua interface vai enviar para o servidor um comando, uma solicitação de modificação de estado. Essa solicitação de modificação de estado vai fazer uma persistência numa base ótima para a gravação. Mas ela também pode, e isso não é necessariamente uma obrigatoriedade, fazer gravações em caches ou estruturas de dados que otimizem resultados de pesquisa ou consulta. Ok? Essa é a separação de Command Query e Responsibility Segregation. Esse é o conceito que é aplicado. Outra coisa que acontece com muita frequência é que você vai começar a ter cenários um pouco mais complexos. O que eu tenho por cenários complexos aqui? Eventualmente, o processamento de um comando pode não ser algo tão leve. Voltando ao caso do YouTube. O YouTube não pode pegar e receber um comando e dizer para você, beleza, recebi teu vídeo, porque ele vai ter um processamento longo, ele vai ter que fazer uma conversão e vai ter que fazer replicação em diversos servidores. Então, o que ele acaba fazendo? Em muitos cenários, o que ele faz é colocar aquele request que você fez em uma fila. Essa fila, por sua vez, eu vou ter uma fila e eu vou ter alguns workers, e aqui eu tenho a possibilidade de ter escalabilidade, difícil isso, escalabilidade horizontal, porque eu vou ter agentes que vão estar vendo essa fila, capturando os requests na medida que eles chegam, executando o processamento e aí sim colocando os dados aqui na saída, aqui no meu banco de dados. Eu tenho esse tipo de possibilidade. Naquele sistema que eu estava mostrando para vocês aqui antes, naquele sistema 3D que eu estou trabalhando, acontece esse cenário. Eu tenho que subir um modelo 3D para a internet para poder alimentar aquela minha biblioteca. Só que eu tenho que pegar e gerar thumbnail, eu tenho que pegar e gerar uma série de processos que são um tanto pesados. Eu não tenho necessariamente a garantia de que eu vou ter recurso computacional para atender todos os requests que vão chegar para mim. Então, nesse momento, para mim, acaba sendo mais interessante aceitar esses requests e adicionar esses requests a uma fila e, na medida que eu tiver unidades de processamento disponíveis para poder aceitar essa fila, elas vão pegar esse comando que está aqui e vão processar e fazer as alterações de estado na minha base de dados. E, eventualmente, vão gerar eventos para quê? Para poder pegar essa informação e gravar numa base ótima para consulta. Beleza? E aí eu começo a ter cenários onde eu consigo suportar sistemas com milhões de usuários. E porque na eventualidade de eu ter que fazer um processo, eu replico essa instância aqui, eu coloco um outro worker, né, e eu acabo adotando recurso com mais facilidade. Esse só tem alguns problemas. Por exemplo, o que diz, por exemplo, que o comando que eu estou enviando para o servidor aqui vai estar consistente? Certo? Digamos que eu vou mandar uma operação de alteração de estado no meu servidor. Qual é a garantia que eu tenho que essa alteração de estado que eu estou solicitando para o meu servidor vai estar consistente quando essa solicitação ocorrer? Muito pouco ou nada. Então, o que acaba acontecendo é que em cenários com CQRS, você acaba trazendo muito da lógica de validação para interface também. E aí você replica na interface muitas das validações que você faria a princípio apenas no teu domínio. Ok? Lindo? Então você tem uma camada de interface que é um pouco mais inteligente para impedir que alguns comandos, obviamente incorretos, cheguem a ser enfileirados e aloquem em processo do meu servidor sem necessidade. Em consequência, na medida que o meu servidor... Por exemplo, vamos pegar o caso de um outro exemplo, sair do YouTube. Safari Books. Alguém aqui já usou o serviço da Safari Books? Safari Books é legal, é uma livraria online, assim como é a Amazon, só que com a diferença é que você paga uma mensalidade, você pode ver quantos livros você quiser. E se você quiser, por acaso, uma versão offline desse livro, você solicita a geração de um PDF e ele gera um PDF sob demanda para você. Gerar um PDF não é um processamento computacional simples. Então, o que ele acaba fazendo? Quando na interface Safari Books você solicita um PDF, o que ele faz é enfileirar a demanda de um arquivo PDF em uma fila e eu vou ter determinados agentes aqui
que vão executar essa fila, os comandos que estão nessa fila, e vão gerar o PDF quando ele for independente. E vai gerar onde? Aqui? Não, lá em cima, para poder otimizar o resultado e retornar para o meu cliente com mais velocidade. Avançando um pouco mais. Aí eu começo a ter alguns cenários interessantes também. Porque quando eu começo a reconhecer a possibilidade, quando eu reconheço que eu tenho a possibilidade de executar um comando e eu tenho uma operação que é fundamentalmente assíncrona, e isso me dá escalabilidade horizontal, eu tenho a possibilidade de reconhecer que quando esse comando for completado, eu tenho a ocorrência de um evento. Vamos tentar entender o que isso quer dizer na prática. Eu recebi um comando de cadastro de usuário. Eu executei esse comando e eu quero enviar um e-mail de confirmação para o cliente. Esse cara aqui, quando ele terminar o processo dele, ele registra na fila, aqui em cima, a completeza do comando, ou seja, o fato do comando ter sido completado, e um outro agente que vai estar aqui reconhece esse meu comando, esse evento, e executa o envio dessa informação para o meu cliente. Outra coisa que acaba acontecendo, vamos pegar e voltar para o meu cenário que é da minha aplicação aqui, que eu acho que serve como um bom exemplo para vocês. Eu estou pegando, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou pegando esse ambientezinho 3D que eu tenho aqui, que eu espero que funcione, por favor, não crashou. E eu estou dizendo que toda vez que acontece uma mudança de estado no meu item, eu mando um comando para o servidor e esse comando me devolve uma imagem. Na prática, o que eu estou dizendo? Eu vou enfileirar, todo aquele negócio que eu mostrei para vocês é a arquitetura de como essa aplicação está montada. Só que aí cabe a pergunta, cara, será que toda vez eu vou pegar e vou mandar o estado desse projeto completo para o meu cliente? Digamos que eu tenha 300, 400 itens inseridos nesse ambiente. Toda vez eu vou fazer um JSON e vou mandar o JSON inteiro para o meu servidor? Não vou. Por quê? Porque o 3G de vocês não vai aguentar tanto upload. E eu quero que rode bem no 3G de vocês. Então o que acaba acontecendo? No lugar de eu pegar e mandar toda a informação, eu mando só um delta, só a modificação que aconteceu no ambiente. Essa modificação, vamos chamar esse delta com a modificação, vamos chamar ele de evento. Olha que chique. Evento. Manda esse evento, por exemplo, moveu a mesinha 2 centímetros para o lado. Eu mando só o evento de mover a mesinha 2 centímetros para o lado e no servidor o que eu faço é pegar esse evento e registrar o evento. E o que eu faço? Se eu executar os meus eventos em sequência todas as vezes, o que eu tenho? A reconstrução do meu estado. Ou seja, eu consigo chegar no estado do meu projeto em qualquer momento no tempo, executar a mesma coisa que o pessoal do GitHub acaba fazendo, né? Eu consigo pegar e recuperar o estado do meu projeto em qualquer momento, simplesmente reconstruindo ou reexecutando os eventos que geraram aquele processo. Para tentar tornar a coisa mais tangível, vamos pensar o seguinte, no cadastro de cliente, hoje, ou num sistema padrão, como é que você armazena um cliente? Você tem um banco de dados, provavelmente, e uma tabela de clientes. Nessa tabela de clientes, você tem lá as informações, todas as informações relacionadas a um determinado cliente. Daí eu fui lá e alterei o nome do Elemar. Você vai lá e altera o registro do nome do Elemar. Você executou uma operação patch, não put, patch, em cima do servidor, e foi lá e alterou só o endereço do Elemar. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, qual era o endereço do Elemar há 2 meses atrás? Vocês não vão saber responder. Por quê? Porque o registro que vocês têm no banco de dados é uma consolidação do estado atual daquela entidade. Beleza? O que Event Sourcing preconiza? É que no lugar de você salvar uma tabela com todos os dados do cliente num único registro, você salve os eventos de modificação que foram acontecendo com esse cliente. E para você restaurar o estado dessa entidade, você reexecuta todos aqueles eventos na mesma sequência e você vai acabar tendo a definição daquela entidade em qualquer momento no tempo.
Legal, né? Só que ferrado. Imagina o seguinte, imagina agora que todas as vezes que você for tentar recuperar um cliente, você vai lá e vai executar todos os eventos de novo. E vai materializar o cliente de novo. Burrice, cara pálida. Porque você vai estar fazendo um processamento do servidor que é tenebroso. O que você faz? Você mantém a sua base de dados armazenando os eventos, mas mantém uma outra base de dados com snapshots do estado daquela entidade. E retorna o snapshot. É mais ou menos o que o banco faz para você. Quando você pede um extrato no banco, o banco traz para você os lançamentos. Mas, por exemplo, como é que ele calcula o seu saldo? Ele não vai somar todos os débitos e todos os créditos, porque é aquilo que ele tem como evento. Ele não vai fazer isso toda vez. Então, o que ele faz? Uma vez por mês, ele faz uma consolidação de qual era o seu saldo no dia tal. E salva isso. E a partir de então, ele só executa a recuperação dos eventos a partir daquele prazo. Por isso que, geralmente, nas consultas que o banco dá, ele pede para você, você quer a consulta do mês tal, ou do mês tal, ou do mês tal, porque é a forma mais fácil de recuperar os estados. Legal, né? É absurdamente simples e absurdamente bonito. Gente, Command Query Responsive Segregation e Event Sourcing, então, são dois assuntos intimamente relacionados. Se vocês forem na internet procurar sobre CQRS e procurar sobre Event Sourcing, vocês vão perceber que quase sempre eles aparecem juntos. Porém, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok? Você pode trabalhar com CQRS sem usar Event Sourcing e você pode usar Event Sourcing sem necessariamente usar CQRS também. São dois patterns independentes. Você deve adotar CQRS amanhã no seu projeto? Oh, God, não. Não. Por quê? Porque a complexidade que você está adicionando para a manutenção do seu estado é absurda. Ou seja, somente adote se você tiver cenários reais que indiquem que você vai ter uma demanda clara de disponibilidade e tolerância a particionamento. Enquanto você está rodando num banquinho só o teu servidor e você não tem problema com isso, nem pense em CQRS porque o volume de complexidade que você adiciona passa a ser absurdo. No meu caso aqui eu tenho um volume de requests um tantinho alto. Agora, se você tem necessidade de disponibilidade ou tolerância a particionamento, considere CQRS. Se por acaso você precisa ter um conjunto limitado de recursos e um conjunto gigante de atores atuando em cima daqueles recursos, considere CQRS. Esses são os recados. E eu venho aplicando na prática, mas eu posso dizer para vocês, faz muito tempo que eu não tenho cabelo, mas agora eu tenho menos ainda, em função da tentativa, né? Não é tentativa, mas em função da necessidade de implantar esse pattern. Pesado pra caramba, né? Tem a palestra, meu Deus do céu, é tão mais fácil mostrar código, né? Abrir C++ e ficar discutindo. Vou seguir, não vou dar mais palestras de arquitetura, eu faço só de código a partir de agora. Mas enfim, esses patterns, eles casam muito bem com outro cenário que é a necessidade de fazer integração entre aplicações. Né? Às vezes, mais do que ter aplicações no ar, você precisa fazer com que as suas aplicações continuem funcionando de forma concomitante. E aí existem patterns de integração empresarial também, que são bastante bacanas, mas esse é um tema para outra conversa. Aliás, uma conversa que eu vou ter daqui a pouquinho na sala 3, numa palestra de sequência que é falando sobre padrões de integração empresarial, padrões de arquitetura de integração empresarial. É tão denso quanto essa, então se você odiou essa palestra, faça um favor para você mesmo e não vá até a sala 3. Mas se você gostou, talvez seja um cenário interessante. O meu tempo está quase acabando, eu tenho 5 minutos, então eu gostaria, se fosse possível, de abrir espaço para que vocês fizessem uma ou outra pergunta, se por acaso existisse. Né? Por favor, façam, não vim do Rio Grande do Sul à toa. Fala, Juan. Versionamento de comandos. Pergunta do Juan, para ajudar o pessoal da gravação, é como que eu trabalho com versionamento dos comandos? Dou suporte a eles. Mantenho compatibilidade retroativa por determinados períodos. Eu mantenho API. Não sei se foi essa a questão, se eu entendi direito a sua pergunta, mas se por acaso eu tenho necessidade de alterar algum comando, eu crio uma versão e mantenho o comando anterior funcionando por mais um tempo, pelo menos. No caso da nossa aplicação aqui, eu tenho um compromisso SLA. Não, eu tenho um compromisso com os outros times de manter compatibilidade de API de pelo menos 6 meses. Aliás, por favor, se você está fazendo algum serviço, tenha a decência de manter compatibilidade de pelo menos 6 meses para os seus clientes, a menos que a sua API ainda não tenha sido lançada. Né?
E versionamento do URL às vezes pode ser um caminho bom, embora feio. Respondi, Juan? Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Por favor, façam, senão eu vou ficar envergonhado. Quanto, assim, ó, eu tenho tolerância de particionamento tanto para armazenamento quanto para processamento. No caso da minha... Oi? Ok, a pergunta foi, quantas partições de dados eu estou utilizando? Respondendo a sua questão, no meu sistema, pela demanda, pela realidade do meu sistema, eu tenho dados de 3 naturezas. Eu tenho documentos mantidos em bases Mongo, eu tenho uma base de consulta no Lucene e eu tenho um sistema de file system, que é para os arquivos 3D e imagens e thumbnails e tudo mais. Para o Mongo, atualmente eu estou mantendo ele em 4 instâncias. Para o Lucene está em uma e está aguentando surpreendentemente bem, né? E de file system eu acabo usando muito recurso de CDN, né? Para poder garantir esse cara. Atualmente, a nossa ideia, pelo menos os nossos testes, é para aguentar 20 mil usuários simultâneos. Está aguentando, né? 24/7, que é a nossa expectativa. A gente não tem tempo de baixa, porque o sistema roda em 36 países. Então, tem que aguentar. Por isso que eu perco cabelo. Né? Era isso? Respondi? Mais alguma pergunta, gente? Sobre o pattern? Bacana? Isso? Mesmo? Mais nada? Então, quem quiser falar um pouquinho mais sobre padrões... Primeiro, eu queria voltar a agradecer muitíssimo pela atenção de vocês. Né? Eu teria muito mais coisa para a gente falar. Enfim, alguns processos aqui. Mas daí seria um assunto um pouco mais longo. E vai ficar, muitas dessas questões que eu ia tratar aqui acabam sendo tratadas na palestra que segue na sala 3. Quem tiver interesse em participar, por favor, vai ser muito bacana encontrar vocês. No mais, é a segunda vez que eu venho ao Dev Day. Adoro participar desse evento, me sinto muito bem em Minas Gerais. Vocês são acolhedores pra caramba. Valeu, pretendo voltar aqui ano que vem de novo, certo? Obrigado, pessoal, pela atenção. Era isso.